Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. De agora, a entrevista do dia com a advogada Amanda Moraes, especialista em direito imobiliário. Muito bem-vinda aqui no Jornal da Top, boa tarde. E eu já gostaria que a senhora começasse falando para nós, quando falamos em um imóvel irregular, sem matrícula ou com pendências, do que estamos realmente falando? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por me receberem, estou muito feliz de estar aqui. E vamos começar a entender primeiro, o que é esse imóvel irregular? O imóvel irregular é aquele que, de fato, acontece uma coisa, por exemplo, tem um terreno, tem uma casa, mas nos documentos apresenta outra coisa. Então, quando o imóvel não está no seu nome e é você o dono, mas lá na matrícula não consta o seu nome, esse imóvel está irregular. Se existe uma construção e lá na matrícula mostra que tem um terreno somente, esse imóvel está irregular. Então, isso precisa ser alterado para que seu imóvel seja regular e você tenha todos os benefícios de ter o imóvel que você trabalhou, comprou e que é seu no seu nome. Um tema para lá de importante, que é a questão do direito imobiliário, e é por isso que nós estamos conversando com a advogada a doutora Amanda Moraes, que é especialista em direito imobiliário e vai esclarecer dúvidas de você, nosso ouvinte também, né, Júnior Ferreira? Vamos salientar o nosso número do WhatsApp, porque a gente já tem algumas perguntas, né? Exatamente, já tem participações aqui pelo 99218-8550, 99218-8550, e o Leonardo, né, que mandou pra gente agora há pouco, ele perguntou o seguinte: comprei um imóvel, perdi o contato com os vendedores. Como faço para transferir o imóvel para o meu nome? Ai, socorro, doutora. Isso acontece muito. Muito? Muito mesmo, porque a pessoa vai pagando, aí vai fazer a escritura, tem algum tipo de problema, ou não tem o dinheiro normalmente para fazer essa escritura e o registro, porque são valores que é preciso levar em conta quando você compra o imóvel. E aí acaba perdendo o contato com o vendedor. Porque o vendedor normalmente não é uma pessoa que você conhece, né? Que está no seu dia a dia. Exatamente. Então, como que a gente pode regularizar nesse caso? A gente pode regularizar de duas formas. Se você tem o contrato de compra e venda que você fez com o vendedor, e esse vendedor, ele também vocês também têm os comprovantes de pagamento que cumpriram esse contrato, é possível fazer um procedimento chamado adjudicação compulsória. E aí, tanto faz se ele desapareceu, você não tem endereço, se ele morreu, é possível passar o imóvel para o seu nome se você tem o contrato de compra e venda e os comprovantes de pagamento. Mas também sabemos que é difícil você guardar comprovantes de pagamento. Então, se você já mora nesse imóvel há muitos anos, agindo como se dono fosse, o que quer dizer isso? Tem uma quantidade, doutora, de anos? Existe. Se for para essa possibilidade de posse, tem um prazo mínimo. Mas se for só de contrato, tem um contrato de compra e venda e tem os comprovantes de pagamento, se você já perdeu o contato em 6 meses, você pode entrar com esse procedimento. Agora, se você não tem todos esses documentos, você precisa entrar com um procedimento que precisa ter um tempo agindo como se dono fosse. E qual seria esse tempo? Ele pode ser de 5 anos, se você tem esse imóvel, ele tem 250 metros e é na área urbana, então é 5 anos. Existe um prazo de 10 anos se você perdeu realmente todos os documentos e está morando nesse imóvel ou construiu ali para ser a sua área comercial. E aí, se você está alugando esse imóvel para outra pessoa, mas continua tendo a posse indireta, seria o prazo de 15 anos. E aí você precisa comprovar essa posse como se dono fosse. Como que a gente faz? Através de contas de água, pagamento de contas de luz, outros tipos de contas que foram chegando na sua casa. Ah, no meu trabalho esse era o meu endereço, há 10 anos atrás. Então a gente junta tudo isso e entra com um procedimento chamado uso capião. E esses dois procedimentos hoje, eles podem ser feitos direto no cartório. Não precisa Mais entrar... simples, né? Exatamente, não precisa entrar na justiça para pedir, o que faz que o procedimento seja muito mais rápido, que você finalize ali com que realmente você comprou, que você cuidou todos esses anos no seu nome.
Interessante, é importante, inclusive, se atentar a guardar a documentação, né? Ah, mas fica documento velho? Não, documento nunca é velho, né, doutora? Ainda mais quando é da sua casa, onde você mora, é um patrimônio seu, né? O ideal é buscar uma forma de proteger, porque às vezes a pessoa faz um pagamento via depósito bancário e aqueles comprovantes geralmente eles desaparecem em pouco tempo, né? Sim. Então aí o ideal é fazer algum tipo de digitalização, foto, para poder arquivar de uma forma segura, né? Exato. Hoje, com a internet, a gente tem o benefício de que tá tudo ali. Você vira um PDF, vai guardando, cria uma conversa no WhatsApp, No você caso do mesmo, Pix, às né? vezes, né? Do Exatamente. Pix que você fez, antes tinha cheque. Claro que se você precisar, você vai no banco, eles vão tentar encontrar, nem sempre, se for há 20 anos Sim. atrás, fica complicado. Mas hoje a gente tem essa facilidade dos documentos digitais. Então você vai salvando tudo ali. E se precisar, a gente espera que não precise, mas se precisar, você já tem tudo documentado. Quais são os riscos reais para quem compra ou vende um imóvel que não está regularizado? Para quem compra esse imóvel, primeiro, seu imóvel vai estar no nome de outra pessoa. Se essa pessoa começar a dever alguma outra pessoa e entrarem com processo, esse seu imóvel pode ser penhorado e chegar lá uma carta de penhora. Você pode ter que entrar judicialmente para comprovar que esse imóvel é seu. Lembrando que se você comprou esse imóvel, ele não vai ser totalmente seu. O que isso quer dizer? Que você, se precisar, numa correria, aconteceu algum imprevisto, eu preciso vender esse imóvel, você não consegue vender esse imóvel pelo valor de mercado. Isso acontece, inclusive, por exemplo, quando é um casal, morre um ali. Exato. Como que você vai passar essa herança para os filhos se o imóvel sequer está no seu nome? Caramba. Isso Tá vendo, acontece, o valor diminui de pelo menos 30% do valor do Uau. imóvel. E ainda tem o problema, se você quiser vender para alguém, como que você vai vender financiado, que é o maior aliado para quem quer comprar um imóvel? Imóveis irregulares não são financiados pelas instituições financeiras. Então, você perde o poder de compra e a liquidez que você pode transformar o seu imóvel, né? De poder trocar por outros bens. Então, você fica travado. O melhor é sempre regularizar antes. Comprou, já pensa em tudo. Né? Vou comprar um imóvel hoje. O que você pode fazer para poder deixar tudo certinho para não ter problema quando você mais precisar? No falecimento de alguém, numa doença, numa urgência que você possa ter. E aí, aqui em Campo Grande, isso está sendo algo muito comum, então muita gente está correndo risco sem ter noção, inclusive. Exato. Cerca de 50% dos imóveis do Brasil são irregulares, para você ter uma noção. Júlia Ferreira. 50%? É muita coisa, hein? O Ministério de Desenvolvimento Regional trouxe isso. E isso é Gente, muito muita comum. coisa. Porque quantas pessoas a gente sabe que fez uma reforma também no imóvel e nunca levou para fazer o habite dessa Até reforma? porque é um assunto complexo também, difícil todos entenderem como é que funciona direitinho tudo, né? A gente tem essa ilusão de que se eu tenho a chave do imóvel e estou pagando IPTU, conta de água e luz, ele é meu. Mas infelizmente não trouxeram esse tipo de conhecimento para todo mundo. Por isso que é importante uma rádio trazer essa informação para todo mundo, porque é o seu patrimônio. Você trabalhou a sua vida inteira, normalmente para ter o sonho da casa própria. E aí, quando você precisar, não conseguir passar para os seus herdeiros, que é um dos maiores pontos, né? Ou vender, é complicado. Até porque quando nós falamos em um imóvel, todas as pessoas sempre tem um suor ali por trás, né? De dedicação, de tempo, de muito esforço, de muito trabalho para conseguir comprar um imóvel. Então, assim, não dá para vacilar nesses detalhes. Com certeza não. O imóvel, na verdade, ele vira uma parte da família mesmo. Ah, isso aqui a gente conseguiu fazer essa reforma quando fulano trabalhou muito e trouxe para mim. Tudo vai virar... Eu vi meu filho engatinhar aqui. São Então, memórias. vira... É uma questão totalmente emocional também. Faz parte da sua história, Sim. não só do seu patrimônio. Então, você ter a possibilidade de fazer o que você quiser com ele é o que todo mundo sonha, né? Tem mais perguntas, Júnior Ferreira? Tem uma pergunta aqui, eu acho que não tem muito a ver com o assunto, mas vamos ver se a doutora consegue responder. Boa tarde. Tenho uma pergunta. Eu tenho um veículo em que a pessoa não pagou nenhuma parcela e eu quem pago desde a primeira parcela. Eu não entendi exatamente como que é a pergunta do nosso ouvinte aqui, né? Ele não se identificou, mas pelo jeito ele deve ter comprado o veículo da pessoa que não pagou numa parcela. Como é que fica um caso desse? Isso é preciso ter algumas provas de que ocorreu essa venda. Tanto para ele cobrar, que a pessoa precisa transferir o imóvel, o carro para ele, ou
para a própria pessoa conseguir quitar de uma vez, né? Pelo que eu tinha entendido, na verdade, ele vendeu para uma pessoa que não quitou. É isso? Não está especificado aqui, né, como que é a transação. Se ele comprou ou vendeu esse veículo. Inclusive, acontece muito compra e venda de imóvel dessa forma, né? A pessoa vai lá, financia, aí faz um contrato de gaveta, né, doutora? Assim, a pessoa assume as parcelas do financiamento e isso acaba virando um embrolho lascado. Esse é um dos maiores perigos que tem no direito imobiliário. Você comprar um imóvel financiado e não passar o financiamento para o seu nome. Porque existe a possibilidade de você comprar um imóvel financiado e passar o financiamento para o seu nome. Essa é a forma mais segura. Agora, se você compra de uma pessoa, coloca lá, continua pagando as parcelas no nome dela, você sequer consegue entrar com os campeão que a gente conversou aqui. Meu Deus. E aí, na hora que quitar, normalmente financiamentos são de 30 anos, vamos supor que você comprou, já pagaram 10, você vai ficar mais 20 anos. Na hora que você quitar, aí você vai precisar passar da caixa, por exemplo, do banco, para o nome da pessoa que vendeu para você. E normalmente essa pessoa pode ter desaparecido ou ela não queira fazer o documento. Aí você vai ter que procurar um advogado para poder regularizar. Agora eu entendi por que, Júnior Ferreira, casas, apartamentos, né, até mesmo os veículos, quando eles vão para leilão, são bem mais em conta. Exatamente, Verdade. porque tem problemas documentais. Se você encontra também um imóvel que está muito barato, abaixo do mercado, fique atento que provavelmente tem algum problema documental e você vai comprar, mas não vai levar, né, no seu nome exatamente. E por falar em regularização, quais são os documentos essenciais para se iniciar um processo? Perfeito. O documento inicial que todo mundo pode checar hoje é procurar a matrícula do seu imóvel, para ver se ele está no seu nome, se ele está condizendo com o que existe de fato. Então, você pode procurar a matrícula do imóvel. Existem 3 registros de imóveis aqui em Campo Grande. Nas cidades do interior, normalmente é 1 ou 2 registros de imóveis. Você pode ir neles e pedir, olha, eu tenho esse endereço, eu quero a matrícula do imóvel desse endereço. E assim você vai obter a matrícula do imóvel. E lá deve constar o tamanho que é o imóvel, o que tem construído, quem é o proprietário. E dessa forma você já consegue entender se esse imóvel está no seu nome, que é um tipo de regularização que normalmente a gente faz, ou se está faltando averbar, que a gente diz, alguma construção que foi feita. Esse é o primeiro ponto. Também é possível obter essa matrícula online hoje. Você nem precisa ir no cartório. Existe o RI digital, que você pede a certidão de matrícula pelo endereço também. Você não precisa saber o número da matrícula, que antigamente todo mundo ficava procurando, mas pelo RI digital você consegue pedir pelo endereço ou presencialmente no cartório. Aí é da sua escolha entender qual que vai ser mais válido para você. E ali, se você já vê o seu nome ali de alguma forma, pode ficar tranquilo que questão de propriedade não tem. Mas se não tiver, é bom ficar atento e já buscar um especialista para deixar tudo correto no seu nome. E aí, né, gente, a gente está hoje entrevistando aqui a doutora Amanda Moraes, que é especialista em direito imobiliário. Se você tem alguma pergunta, né, Júnior Ferreira, você pode mandar aqui mensagem pra gente. Já tem, inclusive, muita gente aqui mandando mensagem. Mas faz a sua pergunta, a gente com certeza vai estender um pouquinho a entrevista logo após o intervalo comercial, porque esse assunto é extremamente importante e muitas pessoas, infelizmente, em Campo Grande estão perdendo o seu imóvel por não ter esse documento. E aí eu fico pensando, né? É tão triste, doutora, a pessoa perder o imóvel por, às vezes, não ter um documento, não ter esse conhecimento. Infelizmente, acontece. Mas perder totalmente o imóvel, quando a pessoa já está morando há muito tempo ali, é muito difícil. Se ela tem um contrato, mesmo que não tenha sido levado a registro, ele também dá o direito à pessoa ter a posse. Mas talvez essa pessoa nunca vai conseguir regularizar no nome dela se ela não buscar o mais rápido possível os meios legais junto com o advogado ali para realmente ficar tranquilo. Agora o seguinte, para quem está pensando em comprar o imóvel agora, quais sinais de alerta devem ser observados antes de fechar o negócio? A primeira coisa que você deve pedir para o seu corretor ou para o vendedor do imóvel é essa matrícula do imóvel, para você checar se a pessoa que está te vendendo realmente é o vendedor, né? Se ela pode vender, se os tamanhos que foram te passados ali do imóvel estão correspondentes. E você precisa também checar se existem dívidas desse imóvel, como IPTU, como condomínio. Você tem bits também, né, no imóvel? Perdão, não entendi. A bits do imóvel. Exatamente, se tem o habite do imóvel, porque muitas vezes você não vai comprar por financiamento.
né? Se tem o financiamento, normalmente o imóvel está regular. Mas você precisa checar se a pessoa que está te vendendo realmente pode vender. Acontece muito de herdeiros de uma pessoa falecida já quererem vender o imóvel direto, através de corretores ou sozinho mesmo. E não pode. Mesmo que seja só o nome da pessoa ali, do falecido, não pode. Precisa passar por um procedimento correto, porque senão você vai comprar e não vai conseguir ter no seu nome. E por falar em erros comuns, quais são os principais que você vê assim? Vamos elencar 3, assim, principais que as pessoas cometem na hora de comprar um imóvel. O principal erro que a gente vê acontecendo bastante é não checar se está ali na matrícula do imóvel as pessoas que realmente podem vender, porque às vezes a pessoa era casada, aí vai precisar da assinatura. Ou às vezes não fez nenhum divórcio, né? Ou não fez o divórcio, exatamente. Ou essa questão do falecimento. Isso falta. Também a questão do habite do imóvel. Eu tô comprando uma casa, mas lá tá mostrando que é um terreno, ou é uma edícula, mas já é uma casa de 400 metros, por exemplo. Então, isso precisa estar ali. E um outro erro que eu vejo muita gente que comete na hora que vai comprar o imóvel é na hora de pensar no valor que ela vai gastar ali para comprar o imóvel e esquecer de incluir os custos de registro do imóvel e de escritura do imóvel. Esses custos nunca são colocados dentro do valor, do limite ali do orçamento da pessoa. Se pensa assim, eu posso gastar 400 mil no imóvel e vai com esse dinheiro. Mas você não pode esquecer que sobre isso tem a escritura e o registro, que são os 2 pontos que vão garantir que esse imóvel vai ser seu. Então, antes de sair correndo para comprar um imóvel, veja, comprando um imóvel de 380 mil, quanto que eu vou gastar de escritura? Isso é fácil, você manda para o próprio cartório, ele faz, tem como você prevê com o próprio corretor também, e assim você vá preparado para pagar tudo e poder entrar na sua casa feliz, que é sua. E hoje nós estamos conversando com a doutora advogada Amanda Moraes e a gente estava até aqui nos bastidores comentando sobre a questão dos contratos, né, gente? Contrato particular de compra e venda, doutora, garante alguma segurança, então? Ou, em alguns casos, pode não ser suficiente? O contrato de compra e venda do imóvel, ele garante a negociação entre as partes. Então, garante que uma pessoa quer vender e garante que a outra pessoa quer comprar. E que cada uma ali tem as suas obrigações, como uma de pagar e a outra de vender. Mas só o contrato em si, ele não faz a transferência do imóvel. O contrato, ele é prévio à escritura ou ao financiamento. Ele não, por si só, você não pode levá-lo ao cartório de registro de imóveis e falar, olha, eu fiz esse contrato, tem que transferir para o meu nome. Você não pode, ele não é o título hábil. Mesmo que ele tenha as firmas reconhecidas, ele não tem a força de transferir. Mas ele demonstra a negociação que foi feita. E é importantíssimo que tenha. Tem alguma cláusula assim, específica que precisa estar no contrato de compra e venda? O que eu acredito ser muito importante é colocar as obrigações, e muitos contratos têm as obrigações, mas não tem as consequências do que vai acontecer se a pessoa não cumprir. Por exemplo, precisa fazer escritura quando quitar. Em quanto tempo? Se ela não cumprir dentro desse tempo, qual que vai ser a penalidade? Vai ter que pagar uma multa? O contrato se esvai? Então, precisa ter bem claro quais são as obrigações e quais são as consequências. E colocar bastante firme os prazos. Às vezes, se faz um contrato, mas não fala a data de finalização desse contrato. E o vendedor vai esperar a pessoa conseguir finalizar um financiamento em 360 dias? Ele está perdendo dinheiro e não consegue vender esse imóvel para outra pessoa. Então, é preciso organizar bem as multas, as consequências e os prazos. Além de outras coisas que é importante a gente lembrar. O contrato, ele não é padrão. Ele não tem somente algumas cláusulas que têm que ser colocadas em todos. O que precisa ter no contrato é o reflexo da negociação. Se reflete a negociação, esse é o melhor contrato que você tem, com as consequências e os prazos. Doutora Amanda, quando nós falamos em condomínios e loteamentos, quais são as maiores pendências jurídicas que podem aparecer durante esse processo? Quando se tem condomínios novos ou loteamentos novos, a gente precisa estar atento se todas as pessoas que fizeram um investimento ali, por exemplo, o loteamento, a construção do novo condomínio, ele pegou alguns valores com instituições financeiras, então o imóvel pode estar hipotecado e tudo mais. Isso precisa ser baixado para poder fazer escritura e fazer o financiamento. E também a gente precisa lembrar que os mais novos,
A gente tem os custos ali de condomínio, os custos de segurança desse loteamento, se for um loteamento fechado. E tudo isso, se não for declarado os valores anteriores, quem compra, quem é o novo proprietário, ele tem que arcar com os anteriores. É uma dívida que vem junto com quem compra. Então, se você não checar antes, você vai receber essa dívida de condomínio como sua. Eita lasqueira, né? E o que muda em relação à compra de um imóvel convencional? Muda alguma coisa? Só muda essa checagem, realmente, das dívidas ligadas a esse loteamento ou condomínio. Mas uma coisa que é muito importante, que algumas pessoas vão entrar num condomínio edilício, que são prédios, ou condomínios de casa e tudo mais, com um objetivo. Por exemplo, eu quero fazer esse imóvel de Airbnb para eu receber dinheiro. E alguns condomínios não permitem. Entendi. Então, você precisa checar isso antes para poder morar nesse condomínio e ver se o seu dinheiro não vai ser à toa. Então, é preciso verificar alguns pontos. Qual que é o seu objetivo com esse imóvel? Eu morar perfeito. Não tenho cachorro, ou tenho cachorro, como que eles tratam essa questão de animais. É preciso verificar quando você vai morar num condomínio fechado, um loteamento que tem essa estrutura de condomínio, para verificar se sua vida vai encaixar ali, se seus objetivos encaixam nesse novo empreendimento. E a gente hoje está conversando com a doutora Amanda Moraes, que é especialista em direito imobiliário. E eu gostaria muito que a senhora aqui falasse para a gente já está encerrando a entrevista, né? São 12 horas e 49 minutos. Qual a principal orientação que a senhora deixa, então, para os nossos ouvintes, para quem quer comprar, vender ou até mesmo regularizar o seu imóvel? Dá tempo de regularizar ainda em 2025? Agora só dar entrada no processo e finalizar em 2026? Provavelmente vai ser assim mesmo. Começar a dar entrada esse ano, organizar a ação dos documentos, que é a parte mais demorada e importante, a gente faz agora esse ano, buscando sempre o profissional habilitado na regularização de imóveis, quando você busca regularizar. Junte todos os documentos, agora, final de ano, talvez vai ter umas férias ali, um recesso, vá atrás dos seus documentos, junte tudo. E se você perceber que seu imóvel não está regular, começo do ano é melhor momento para você ter essa nova meta de ter o imóvel regularizado e provavelmente finalizar 2026 com tudo perfeito. Quem está querendo comprar o imóvel, vender o imóvel, principalmente para quem está querendo comprar o imóvel, é importante você fazer uma análise de risco desse imóvel antes de você realmente assinar um contrato. Porque depois que você assinou o contrato, você já tem obrigações ali, multa se você desistir. Então, quando você tem um corretor, principalmente, ou se você está comprando direto com o proprietário, que às vezes não tem o conhecimento específico de uma venda de um imóvel, busque um profissional para fazer a análise de risco imobiliário, para que você descubra se tem algum risco nessa compra e venda desse imóvel, e se tiver, não quer dizer que você não vai comprar. Você pode utilizar isso como moeda de negociação. Descobri que não tem o habite, então quero que o imóvel seja um pouco mais barato. Então, você pode utilizar isso para o seu benefício. E para quem está querendo vender o imóvel, sempre fique atento a quem vai comprar o seu imóvel, principalmente se você for vender diretamente com a pessoa. Não dê a posse de forma imediata para a pessoa, se ela for pagar várias parcelas. Só dê a posse, quer dizer dar a posse, dar as chaves do imóvel, depois que a pessoa já pagou 70%, 80%. Porque se você der a posse para a pessoa, ela já vai estar dentro do imóvel, para você retirar vai ser bem difícil. E para quem descobriu ali nessa entrevista que está com alguma pendência, que precisa buscar informações, às vezes fala assim, mas eu não dou conta de buscar isso tudo não, eu preciso de ajuda profissional mesmo, como é que eles podem te encontrar no Instagram? No Instagram, o meu arroba é adv.amanda de Moraes, esse é o meu Instagram, @adv.amanda de Moraes, e eu tenho também um podcast que a gente tira essas dúvidas jurídicas do dia a dia, de forma clara, principalmente com a relação ao imobiliário, mas também de outros temas, que chama Direito de Quinta Podcast. Então lá, se você tiver com dúvida se o imóvel é irregular ou não, tem alguns vídeos, mas eu queria agradecer muito aqui por terem me chamado, e é um tema muito importante mesmo, e se você percebeu que tem alguma coisa irregular, já fique atento para ano que vem colocar isso como meta. E olha, Júnior Ferreira, eu preciso terminar essa entrevista fazendo uma pergunta bombástica aqui. Tá preparado? Pergunta? Doutora, quem aí está buscando regularizar o seu imóvel em outros estados vizinhos? Quais são as intempéries? Ele consegue regularizar 100% no estado vizinho? Sai mais barato realmente?
normalmente as pessoas saem do estado para fazer escritura em outros estados, porque é mais barato. O Mato Grosso do Sul realmente tem os custos de escrituração muito caros. Você pode fazer no estado que você quiser fazer uma escritura. Porém, na hora de fazer o registro dessa escritura aqui, você vai ter um problema, que é um custo a mais que a gente chama de cláusula de barreira, que é um custo a mais que a corregedoria daqui cobra nos cartórios por você ter feito em outro estado. Então, às vezes, pode custar muito mais caro você fazer fora do que aqui. Então, se você pretende economizar numa escritura, busque primeiro fazer os orçamentos. Faça o orçamento fora, onde você quer fazer, e também aqui, para ver quanto que vai ser essa cláusula de barreira para fazer o registro. Porque às vezes pode não valer a pena você gastar um dinheiro, uma viagem, e não vai valer a pena. Porque apesar de você fazer a escritura fora daqui, você sempre vai ter que registrar aqui no Mato Grosso do Sul, onde o imóvel está, no cartório de registro onde o imóvel está. Então, totalmente, como você perguntou, não dá para fazer totalmente fora daqui. Tem a competência, e a competência para registrar o imóvel vai ser na matrícula dele, que é aqui no Mato Grosso do Sul. Doutora, muito obrigada. Foi uma alegria enorme conhecer a senhora, esclarecer essas dúvidas dos nossos ouvintes. E sempre que tiver alguma novidade sobre o assunto, conta com a gente aqui. Eu também. Podem contar comigo e podem me chamar quanto quiserem. Eu já virei seguidora assídua de todos os jornais da Top agora, porque vocês trazem temas muito interessantes, não só de conhecimento e educação, mas também de entretenimento, né? Então, parabéns pelo trabalho e contem comigo. Muito obrigada. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.